A fala na sessão de hoje, dizendo que a pedido dos moradores da rua José Novoque, do bairro Padre Eduardo, nós entramos em contato com o setor de planejamento e onde os mesmos nos atenderam, porque lá está acontecendo a implantação de um novo loteamento e a gente sabe que quando começa o loteamento, começa a mexer com barro, terraplanagem, e a gente sabe que todo desenvolvimento ele tem um preço. E o preço da construção daquele loteamento lá, justamente por ser no meio de um morro, é de que cada enxurrada trazia barro, lama para o meio da estrada e as pessoas que fazem uso daquele trajeto ficavam impossibilitadas, inclusive, de subir com seus carros nos dias de chuva. No domingo retrasado, fizemos uma visita. E já na segunda-feira entramos em contato com o planejamento, onde fomos atendidos. Foi solicitado aos responsáveis ali, do proprietário daquele loteamento, onde disseram que em breve estarão terminando, inclusive já está em fase de conclusão. As bocas de lobo lá já estão já em fase de término. E na semana passada também houve o cascalhamento daquele trajeto, onde a gente sabe, aí quem acompanhou também, que com a chuvarada que aconteceu no final de semana, todas aquelas pedras foram para a beirada, entupiram as bocas de lobo. Mas é assim que acontece, a gente sabe, Vila Mariana passa pelo mesmo processo, e qualquer outra localidade onde vai se construir um loteamento, onde tem essas questões, passamos por essas dificuldades. O que eu quero deixar dito nesta tribuna, o nosso prefeito sabe disso, a equipe do planejamento também sabe, é que a gente solicitou, que seja determinado um prazo e que as pessoas não fiquem com um trabalho de 3, 4, 5 ou 6 meses, para que as pessoas que moram nessas comunidades, nessas ruas, diretamente, não se sintam prejudicadas, porque elas também têm o direito de ir e vir e não pode ser prejudicado o seu acesso às estradas. Então, eu quero agradecer a equipe do planejamento que nos atendeu e aos proprietários daquele loteamento que também se comprometeram em estar agilizando o processo para conclusão. Quero também, na noite de hoje, parabenizar o jovem casal, Débora e Renan De Luca, pelo enlace matrimonial que aconteceu no sábado. Parabenizar seus pais, os empresários, o Bolinha e a Margarete, o Adeir De Luca e a esposa também, por estarem encaminhando. Mas a gente sabe que casamento quase que ficou fora de moda, nós resolvemos que a família é a célula da sociedade e queremos parabenizar e desejar êxito e felicidade para esse casal. Quero falar também de que a gente tem ouvido aqui nesta tribuna e alguns anseios, a pressa de alguns colegas vereadores, principalmente de oposição, por serviços a serem realizados no nosso município. Quero dizer que, de certa forma, eu até entendo quando o assunto vem trazido a esta tribuna, sem ironia, porque nós somos assim, o ser humano é imediatista, ele quer que as coisas aconteçam para ontem. Só que nós também somos sabedores que lá na nossa casa, na nossa residência, não é diferente. Nada acontece com um piscar de olho. Precisa de planejamento. Quero dizer de que conheço o empenho e a seriedade dessa administração, a cobrança de que o nosso prefeito tem junto aos seus secretários, e de que quando ele também é cobrado, não só pela oposição, mas por nós, situação, também fizemos os nossos pedidos e as nossas cobranças, ele fala de forma coerente de que todo projeto tem que ser bem feito. Nós estamos, visível de quantos projetos que são acelerados, são feitos de um dia para o outro, e aí você vai ver, está sempre faltando alguma coisa, tem sempre um aditivo em alguma obra, está sempre precisando de algo mais. E é só passar pelo nosso município para ver quantas ruas nós temos que não foram terminadas, elas, independente de administração, independente de prefeito. Isso é falta de determinação, de execução e de projeto bem elaborado. Então, a gente vê que o nosso prefeito
ele vem se empenhando. Tem sim dinheiro guardado, e que bom que está guardado. Pior se não estivesse. Pior se estivesse furos, se tivesse pessoas levando, colocando no bolso, mas não, ele está lá. Inclusive, uma das falas do nosso prefeito é que todo o recurso do IPTU está em uma conta que será determinado para calçamento, pavimentação das ruas da nossa cidade, em que inclusive nem os 15% que seria da educação, que mesmo sendo do IPTU poderia ir para saúde, aliás, os 25% para a educação, não será, vai ser prioritariamente para pavimentação de ruas. Então a gente sabe que os projetos estão sendo encaminhados e que a população vai ver, no momento certo, a aplicação desses recursos. Quero falar também sobre o vereador que me antecedeu, sobre as crianças que têm intolerância à lactose. E não só isso, tem crianças que têm intolerância a outros tipos de alimentos também. Quero dizer que são casos isolados. Que, porém, que se há entendimento da administração e com diagnóstico médico, ele pode sim ser fornecido pela administração. Cabe saber se essas famílias procuraram as pessoas certas. Cabe saber se quem está precisando desse recurso procurou o secretário de Educação ou procurou a diretora, enfim, venham, ou a assistência social, que quando é alguma coisa especial tem que ser através da assistência social. E precisamos dizer também que a gente não pode ter isso em estoque. Quando aparece um problema desse isolado, com o diagnóstico médico, a prefeitura pode, através de uma licitação ou tomada de preço, fazer aquisição desse produto específico. Porque a gente sabe que prefeitura, câmara ou qualquer órgão público não pode ir lá na prateleira de um supermercado ou farmácia e escolher o que comprar. Então eu solicito a essas pessoas que se sintam prejudicadas, ou que tenham essa necessidade e que não tenham condições de estar comprando, que façam, venham até o secretário de Educação ou a Secretaria da Ação Social e faça seu pedido. Mas quero lembrar aqui também, isso cabe a nós vereadores, aos pais, a todas as pessoas saberem que a educação, segundo a LDB, a lei maior, educação, primeiro é dever da família, depois do Estado. Então, o município ele tem sim a obrigação, mas tem que ver também a questão social, a questão de remuneração. A família ela tem responsabilidade sobre essas questões, aspecto de alimentação para com a criança. Gostaria também de estar relatando um outro assunto e parabenizar quem teve a iniciativa para estar fazendo com que aconteça um evento histórico-cultural, que será na próxima sexta-feira. Gostaria de falar da sessão solene em comemoração aos 100 anos do Padre Eduardo. O Padre Eduardo ele marcou a sua história construindo um seminário em Rio do Campo, Salete e Itaió. Permaneceu em Itaió por mais de 30 anos, vindo a falecer neste município. Padre Eduardo está completando 100 anos de nascimento e por isso a Câmara de Vereadores organizou e está convidando para a sessão solene em homenagem ao centenário de nascimento ao cidadão suíço Padre Eduardo. Na ocasião, haverá a inauguração de um busto que será colocado em praça pública, próximo à subida da rua Padre Eduardo e que já se encaminha ao bairro Padre Eduardo. Nesse dia também haverá a apresentação ao Coral de Itave e o lançamento do livro Padre Eduardo, O Sigas Saletino, de autoria do professor Fiorello Sanella. Então a Câmara de Vereadores convida para dia 7/6/2013, às 19h30, a todas as pessoas que tiverem interesse em participar dessa sessão solene que acontecerá nesta casa. Muito obrigada, senhor presidente, é isso que eu tenho para a noite de hoje. Obrigado.